Olá, boa noite a todos que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora. Passamos um tempo um pouco distante e ausente, devido à correria da Jornada Mariana, mas estamos de volta. E hoje eu trago aqui para conversar conosco, uma conversa muito agradável, Rosa. O próprio nome já diz, é uma rosa porque ela me surpreendeu. Ela tem um exemplo e um testemunho de vida muito bonito, que eu tenho certeza que vai encantar e vai despertar mais ainda em nós uma fé genuína. Experiência com Deus. São experiências de vida que nós nos encontramos com esse Deus que é amor e misericórdia e que acaba transformando a nossa vida. E, de certa forma, transforma a vida de pessoas que estão em nossa volta. Mas, sem mais delonga, eu chamo aqui para conversar Rosa. Boa noite. Boa noite, Eudes. É um prazer Boa. enorme estar falando com você. E para primeiramente a pergunta tradicional. Eu sou consagrada a Nossa Senhora pelo método Monfort e sou assim apaixonada pela Virgem Maria. Sou tão apaixonada que estou hoje aqui conversando com você, porque eu sou muito reservada e muito tímida, né? Se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui por conta da timidez, mas eu estou anulando a minha vontade para fazer a vontade de Nossa Senhora por amor. Então eu estou aqui. Eu tenho uma compaixão e um amor muito grande pelas benditas almas do purgatório. Tudo eu ofereço para elas. Então, assim, eu estou nervosa. Esse meu nervosismo, eu disse, Senhor, eu vou fazer de conta que é uma penitência e vou entregar para as almas do purgatório. Então, tudo eu entrego, né? E, às vezes eu vou fazer um exame de sangue, então a gente tem aquele nervosismo assim, aí eu digo, Senhor, eu não vou dizer nada. E ofereço para as almas do purgatório. Acho que, basicamente, é isso. Eu acho que não vai ser nem um bicho de sete cabeças, vai ser assim, uma conversa muito boa. Já sabemos, então, que ela é consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís. E Rosa, ela tem um testemunho de vida muito bonito, que foi o que acabou nos encontrando. Rosa, o que que você tem, o melhor, como foi essa sua experiência com Deus que acabou transformando a sua vida e acabando, por meio dessa experiência, levando você até o colo de mãe, até o colo da mamãe, a Virgem Maria? Então, em 2019 eu estava em Fortaleza. E aí uma cunhada nos convidou para irmos rezar o terço com Pedro Siqueira. E no final do terço tinha uma jovem na minha frente e ela se virou e me entregou um envelope. E dentro desse envelope tinha um tercinho de plástico e a novena Maria Valênia. E essa novena nós começávamos no dia 13 e encerrávamos no dia 13 do mês seguinte. E tinha que distribuir 13 novenas com 13 tercinhos, né? E aí nós começamos a distribuir. Quando foi em 2021, veio a pandemia. E aí nós incluímos, além de nós distribuirmos o Santo Terço, a novena, nós incluímos a água benta, que é um sacramental, e uma vela benta. Porque naquela época estava o Covid muito em alta, né? Assim, estava todo mundo muito aflito. E nada melhor para dissipar a escuridão do que a luz. Então nós distribuímos, é que chamamos assim, kit do cristão. E aí distribuímos. Entre 2019 e 2021, nós distribuímos cerca de 8 mil tecinhos. Quando foi em 2022, uma amiga muito querida me presenteou com a coroa de lágrimas. E aí eu perguntei se ela poderia me ensinar a confeccionar. E ela disse que sim. E eu gostaria, eu dizer aqui, da sua permissão para fazer um breve comentário sobre a coroa de lágrimas, né? Bom, a coroa de lágrimas, ela é uma devoção nossa, aqui do Brasil, São Paulo, né? E a irmã Amália, que é uma religiosa do Instituto das Irmãs, né, missionária de Jesus crucificado, ela relata que a esposa de um parente da madre superior, da madre fundadora da congregação, adoeceu gravemente. E aí ele vai até o convento, aí diz, olha, o que eu vou fazer sem a mãe dessas crianças? Como elas vão crescer? E a irmã Amália, tomada de uma extrema compaixão, ela se dirige até a capela e faz um pedido a Jesus. Eu vou abrir aspas aqui para ler o pedido dela.
Se existe alguma possibilidade de salvar a esposa de D, eu estou pronta para oferecer minha vida pela mãe da família. O que o Senhor quer que eu faça? E aí Jesus responde, abre aspas, se deseja obter esta graça, peça a mim pelos merecimentos das lágrimas de minha mãe. Minha filha, o que os homens me pedem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente concedo. Mais tarde, minha mãe entregará este tesouro ao nosso querido Instituto como sinal de sua misericórdia. E a promessa da entrega deste tesouro se concretizou, né? E aí a irmã Amália diz assim, Nossa Senhora deslizou na sua direção e em suas mãos segurava um rosário, que ela chamou de coroa. Então, assim, para nós do apostolado, nós temos a primeira dimensão do Santo Terço. Ele é um tesouro. Ele é um tesouro dado por Jesus através da sua mãe. Né? Então, assim, ele é um tesouro concreto. Quando nós tocamos, quando nós rezamos, nós entramos numa conexão direta com Deus. E aí, vamos lá para Fátima, né? Aí Nossa Senhora aparece em Fátima. Veja isso, que ela não estava segurando uma estrela, ela não estava segurando a lua, ela estava segurando o Santo Terço. Então, isso aqui já era uma mensagem visual para nós. E interessante que naquela época estava acontecendo uma guerra. Então, assim, o mundo estava em um clamor. Eram famílias destruídas, mães que perdiam seus filhos, né? Então, esse clamor, ele chegou até o céu. Aí, o que Nossa Senhora disse? Abre aspas. Rezem o terço todos os dias pela paz do mundo e pelo fim da guerra. Então, aí, nós, do apostolado, compreendemos a segunda dimensão do terço. Ele é uma arma. E ele é uma arma tão poderosa que ele consegue neutralizar todo um armamento bélico humano. Ele é mais poderoso que as armas humanas. E tem também um ponto interessante. Ele não tem fronteiras. Então, eu posso rezar aqui no meu país e influenciar um outro país que esteja em guerra. Então, nós vemos aí duas dimensões dele, mas ela complementa e diz assim, não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional e internacional que o Santo Terço não possa ajudar a resolver. Aí a gente vai para a terceira dimensão da nossa compreensão. O Santo Terço, ele é a solução para os problemas. Então, veja, se eu estou com um problema pessoal, uma doença, por exemplo, qual é a solução? O Santo Terço. Se eu tenho, por exemplo, um problema na família, um filho que está se aproximando das drogas, qual é a solução? O Santo Terço. Um problema de ordem nacional, como nós vivemos, por exemplo, aqui no Brasil, as queimadas, qual é a solução? O Santo Terço. Interessante, Eudes, que quando a gente lê na Bíblia, o que nós observamos? Que quando o povo de Deus enfrentava alguma catástrofe, alguma guerra, o que eles diziam? Nós nos afastamos de Deus. Por isso estamos nessa situação. E daí eles se reuniam, né, e jejuavam e clamavam ao Senhor perdão e misericórdia. E o Senhor derramava a misericórdia. Então é um exemplo que, em nível nacional, se você estiver passando por um problema, reúna a população. Faça aquele clamor ao Senhor que Ele escuta. Né? E aí, internacional também, porque como nós já vimos, ele não tem fronteiras. Qualquer coisa que aconteça em outro país, eu posso daqui rezar. E agora nós vamos conhecer, assim, para nós, a quarta dimensão do Santo Terço. Então vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, caiu na cidade de Hiroshima, no Japão, caiu a primeira bomba atômica. E assim, matou milhares na hora que caiu. E meses depois, continuaram pessoas morrendo por conta da radioatividade. E aí, 4 jesuítas que estavam lá em Hiroshima sobreviveram à catástrofe. E assim, eles estavam próximo ao epicentro, de onde caiu a bomba. E eles estavam na casa paroquial, que ficava na igreja, salvo engano, Nossa Senhora da Assunção. Eles estavam lá, e aí um deles relata o seguinte, ele estava tomando café, e ele disse que ficou como se fosse dentro de uma bolha, e ele era jogado ao vento de um lado para o outro, né? E aí ele disse que quando ele levantou, ele estava com um corte aqui na testa,
por conta dos estilhaços dos vidros, né? E ele olhou para fora e não tinha uma casa, um edifício, só escombros e ruínas. E aí os médicos disseram, não, mas vocês não morreram quando a bomba caiu, mas vocês vão adquirir uma doença com o passar do tempo. Né? Vão ter, porque vocês foram expostos a uma radioatividade muito alta. Não, eles morreram de velhice. Né? Não aconteceu assim. E aí eles dão um testemunho. Eu vou abrir aqui o testemunho dele. Nós acreditamos que sobrevivemos porque estávamos vivendo a mensagem de Fátima. Nós vivíamos e rezávamos o rosário diariamente naquela casa. Aí vem para nós a quarta dimensão do Santo Terço. Ele é um escudo. Então, para nós do apostolado, o Santo Terço, ele é um tesouro, ele é uma arma, ele é a solução e ele é um escudo. Então, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade, de que nós temos medo? Nós temos medo de assalto, que no Brasil está violento. Então, para esse medo, nós temos o Santo Terço. Né? Porque ele é um tesouro, como Deus disse, ele nos mantém perto, e com ele nós entramos em conexão com o sagrado, com Deus, direto, como se fosse um telefone. Nós não precisamos ter uma pistola para nos defender do assalto, nós temos uma arma poderosíssima, e para o nosso medo, o que nós temos? A oração. Se você reza o Santo Terço, aquele seu medo se transforma em fé e coragem, né? E por fim, ele é um escudo. Você deve andar com ele na bolsa, na mochila, no carro, né? Em todos os lugares, na mão. Você pode andar com ele na mão. E aí, voltando assim um pouco para o apostolado, né? Que eu fiz essa explanaçãozinha. Então, essa minha amiga me ensinou a confeccionar o terço e nós fizemos várias coroas, mais de 1000 para distribuir, umas coroas de lágrimas. E uma vez eu fui ao Carmelo e distribuir a coroa, né? E a Madre Consolação disse assim, em Rosa, você sabe que isso é um apostolado? Aí eu disse, irmãzinha, eu não sei o que é um apostolado, né? O que é um apostolado? Aí ela disse assim, é uma missão que Deus nos dá. Pronto. Então eu já entrei aí numa outra fase, né? Porque eu já confeccionava o terço e entrei para a consagração. Então, o apostolado começou a nascer mesmo, quanto apostolado, com a consagração. Porque aí eu já não estava sozinha, éramos um grupo, somos um grupo. E nossa missão, a gente compreende assim, em 3 pilares, que é a entrega, com a consagração, que a gente entrega todos os nossos bens superiores, bens exteriores e interiores. Nós temos a oração, que é essa comunhão com Deus, e nós temos também a entrega, que é o serviço, que é a entrega do Santo Terço para a conversão. E eu estou falando muito, se quiser interromper, você pode me interromper. Não, tá ótimo. Depois a gente faz os comentários. Tá. Então, por que eu digo que nós inauguramos uma nova fase? Porque agora nós somos um instrumento para fazer a vontade da nossa Rainha Mãe. Porque, veja, a Nossa Senhora, ela pede insistentemente que se reze o Santo Terço. As aparições todas ela pede. Mas hoje em dia está muito difícil você conseguir um terço. Você veja, nas comunidades carentes, que são o nosso foco, não tem para vender. Então, assim, é difícil você conseguir. E aí, às vezes, tem em lojas especializadas, mas o preço não é tão acessível, né? Então, assim, é difícil você ter. Então, nas comunidades, nós entregamos assim, vem a oraçãozinha de como rezar o Santo Terço, a água benta, que é um sacramental que a gente, né, não pode ficar sem, e o Santo Terço. Aí nós distribuímos. Então, assim, é claro que nós estamos começando, né, e assim, nós temos desafios por conta que somos nós quem custeamos, porque eles não são vendidos, eles são doados. E nós temos recebido assim, muitos pedidos para o Santo Terço, inclusive aqui no interior, em outras capitais, e principalmente pelas catequistas.
E aí nós ficamos assim muito felizes com os catequistas. Por quê? Você imagine uma criança que aprende a rezar o Santo Terço. Então, assim, ela vai crescer, ela vai ser um adulto com um suporte espiritual muito grande e também uma defesa contra os vícios, contra a depressão e tanta escuridão que envolve nossas crianças, né? Então, assim, e além dela ter uma serenidade para enfrentar os desafios da vida adulta. Né? Então, assim, para nós é uma felicidade poder entregar o Santo Terço. E você quer, posso continuar falando? Posso? Só um minuto. Não fique nervosa, Rosa. Eu estou oferecendo para as almas. Então, assim, eu disse, Senhor, eu estou aberta a, como se diz, a passar por cima da minha timidez, do meu nervosismo, para falar, né? Então, assim, para mim é a penitência. Então, não tem problema, vamos enfrentar o nervosismo. Eu gostaria só de explicar o seguinte, que o Santo Terço, aqui do apostolado, nós compreendemos assim como um evangelho. Porque, veja, para nós aqui não são continhas, aqui são almas. Então, aqui nós temos uma alma de criança, que Nossa Senhora apareceu para elas pela pureza, e Jesus disse, né, venha minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então, nós temos almas de crianças, nós temos almas de leigos, que são o povo de Deus batizado, e temos o sacerdote. Então, os sacerdotes, que são aqueles filhos prediletos de Nossa Senhora, que havia eleita, que são os ungidos de Nosso Senhor. Então, na confecção do Santo Terço, nós seguimos assim, uma criança, 10 leigos, uma criança, um sacerdote, outra criança. E assim seguimos a sequência. E aí, Eudes, você pode perceber claramente aqui no Santo Terço. Nós temos 53 leigos, nós temos 14 crianças e nós temos apenas 6 sacerdotes. Então, dá para nós, aqui tem a palavra de Deus, quando ele diz, a messe é grande e são poucos os trabalhadores. A gente vê claramente aqui no Santo Terço. E um outro ponto também, assim, importante, é que, veja, aqui a parte mais cara do terço são as continhas, né? São aqui o entremeio, que a gente tem que fazer, a cruz, essa é a parte mais cara do terço. Mas sim, um simples palito de pirulito, você não consegue confeccionar o Santo Terço. Né? É aquele que você chupa o pirulito e joga fora porque não tem serventia. Pois sim, a humildade desse palitinho que você joga fora, você não consegue fazer o nó que une todas essas almas a Jesus. Então, assim, aí mais uma vez a palavra de Jesus. Deus exaltou aquele que foi rejeitado. Sem ele, não se pode concluir o serviço. E, por fim, nós enxergamos na linha, né, Nossa Senhora, que junta todas as almas e leva ao coração de Cristo na Santa Cruz. Então, essa é como se diz assim, é como nós lemos o Santo Terço, como nós somos apaixonados por ele. Que aí vem o nosso carisma, né? Que é ganhar almas para Jesus através do Santo Terço. Então, acho que eu já falei muito. Não lhe dei nem chance para você falar. Rosa falando aí, ela tem um apostolado muito bonito, como ela já contou a história, né, de como nasceu, como foi essa experiência que ela teve e como toda experiência com Deus, eu costumo dizer que Deus, quando ele chama a gente pelo nome, ele acaba fazendo de nós, como diz Santa Teresa, é um lápis nas mãos dele, onde ele vai escrevendo. E essa escrita que Deus faz com nós, sendo esse lapisinho, acaba atingindo a história de muitas vidas, de muitas pessoas. E isso é bonito, quando a gente não se deixa corromper pela nossa humanidade. É estar aberto ao divino, a esse divino que nos dá suporte, e que ao mesmo tempo nós estamos em prova todo instante. Eu acho que a Rosa deve compreender muito isso. Assim, Quando a gente diz sim a um projeto de Deus, nós estamos a todo instante sendo provados.
Com perseguições, certeza. aborrecimentos. Não é porque, você é consagrado, que a gente escuta muito isso. Eu vou me consagrar a Nossa Senhora, então vou ganhar na Mega Sena, vou resolver a minha vida, vou resolver todos os problemas. Não, a gente não é, pelo contrário, tudo aumenta, mas o que tem que aumentar mais ainda é a nossa confiança, como Maria confiou, acima de tudo, em Deus. Isso tem que ser, eu tenho que ser a característica nossa do consagrado. Confiança cega no amor de Deus. E ela falando aí uma coisa muito importante. A ligação com Nossa Senhora das Lágrimas, né, que é uma devoção brasileira, que a gente tem, né, orgulho disto, e a ligação com Fátima. Para nós, o apostolado da Imaculada, o movimento da Imaculada, nós nascemos sobre a sombra dessa espiritualidade mariana e nós observamos que isso resume toda a nossa vida cristã, toda a nossa vida de servita. Nós observamos que Nossa Senhora ela traz na mão um terço e esse texto tem que ser rezado, é o pedido que ela faz, rezem o texto todo dia, rezem o texto todo dia, se rezar Insistentemente. insistentemente. É o pedido de uma mãe. E quando uma mãe pede, uma mãe não pede uma coisa ruim para um filho, ela sempre pede o bem. E a gente escuta muitos testemunhos de vida por meio da oração do texto, porque abre uma janelinha lá no coração de Deus, da Virgem Maria. E no segundo, a gente vê o escapulário que nós carregamos, né? Escapulário de Nossa Senhora. E o coração que a Virgem Maria nos deposita dentro desse coração. Essa é a vida do servida. E a Rosa falando aí sobre a apostolada do texto, eu dizendo, pronto, ela está falando de nós, da nossa vida. Eles fazem um trabalho magnífico. No apostolado do texto, eles fazem um trabalho magnífico. Ela falando ali, mas, ó, aqui, ó. Sim. Vem desse jeito. Quando eu recebi isto aqui, eu fiquei encantado. Tem um texto. Minha gente, o texto que eles fabricam não é um texto como a gente não acha em qualquer lugar. E olha que ela disse que faz na simplicidade de Maria, no palitinho de pirulito. Mas olha só, o texto é feito, é isso que eu digo quando a gente faz com amor. Quando Sim. a gente faz com amor, pelo amor e para o amor que é Deus, tudo sai bonito e tudo toca, tudo transforma. Dentro desse kitzinho tem água benta, tem a estampa de Nossa Senhora, ela aqui, a Nossa Senhora é da Jornada Mariana. E dentro dessa estampa, ela traz a instrução para nos ajudar a rezar o texto. E hoje em dia é uma coisa muito comum, mas nem todo mundo sabe rezar o texto, não é isso, Rosa? Uhum. Então, ela, Exatamente. ela traz aqui no folhetinho como rezar o texto. E ainda traz o texto, não reza quem não quer. Rezem o texto todos os dias, não deixem de rezar o texto. E também, assim, nós confeccionamos assim, eles, ó, a gente coloca a primeira dezena, a segunda, na terceira nós fazemos diferente. Ou a cor ou a textura. Porque, assim, quem tem caminhada dentro da igreja, prefere o tecinho, ou não se incomoda que ele seja de uma cor só, né, já é acostumado ali. Mas nós estamos atrás de quem não tem essa caminhada na igreja. Então, quando observa um texto todo colorido, aí fica olhando. Então, assim, já pega, já não quer dar para todo mundo, né? Porque, afinal de contas, às vezes não tem nada, assim, de valor, um texto de valor que eu digo assim, uma bijuteria, alguma coisa, né? Não tem. E aí, pronto, ele passa a ser aquela joia, aquele tesouro. E aí reza, que às vezes diz assim, não, mas é muita coisa para rezar um texto. Aí nós colocamos a terceira dezena, porque você vai primeira, segunda, terceiro, tudo já mudou. Aí você já tem, assim, psicologicamente, já diz, não, aqui começamos uma outra etapa. Aí você vai, né, na terceira. Então, todos que nós fazemos são assim, são coloridos e são com a terceira dezena diferente. Aqui. Aí nós temos essa didática. Para quem conhece o trabalho da Imaculada e o trabalho do apostolado do texto, nós temos praticamente o mesmo trabalho, a mesma missão. Qual é a missão? Praticamente não, Rosa. É a mesma missão. Salvar almas, levar almas para Jesus por meio de Maria, por meio da Virgem Maria.
A nossa missão é esta. E nada melhor do que a oração do texto para levar as almas para Jesus. Por quê? Na oração do Santo Texto, Nossa Senhora é tão sábia, é uma mãe tão sábia, tão paciente, tão misericordiosa, e ela diz: rezem o texto, meus filhos, vai ajudar vocês em toda essa caminhada. Por quê? Na oração do texto, nós rezamos a vida de Jesus, a vida da Virgem Maria, porque está ligada diretamente ao Filho. Não tem como falar de Jesus sem falar de Maria. Não dá para falar de Maria sem falar de Jesus. E ao mesmo tempo, nós estamos rezando a nossa vida. Todos nós passamos pelas nossas via crucis, pelas nossas cruzes. E quando nós rezamos o texto, ali, no debulhar das Ave Marias, a nossa mente estará onde? Mergulhada nas nossas preocupações, nas nossas intenções, nos nossos problemas. E tudo isso vai indo, subindo aos céus como um incenso que chega e alcança o coração de Deus. Não deixem de rezar o texto. É um método que Nossa Senhora nos pede e é um método eficaz. Rezar o texto. Infalível, pronto, infalível. Porque nós rezamos fazendo, nós acompanhamos. Agora sou eu que estou precisando de água. Nós estamos ali fazendo companhia à Virgem Maria e o Menino Jesus na oração do texto e ao mesmo tempo estamos conversando com ele no coração, entregando para ele tudo aquilo que a gente quer, tudo que a gente precisa, a nossa família, o nosso dia a dia que já é uma correria. Os nossos desafios que não são poucos. Então, na oração do texto, o apostolado do texto, os servitas da Imaculada, nós temos essa missão de divulgar exatamente em levar as pessoas para fazer esse encontro, não só naquele momento, mas que elas façam esse encontro com Deus todos os dias. Todos os dias rezando o texto, todos os dias elas estarão ali, entregando a vida a Deus, entregando os desafios para Deus, pedindo a Deus, trazendo Deus para caminhar conosco no nosso dia a dia. Rezem o texto todos os dias. Dica da Rosa. Rosa, se algum lugar, em alguma fronteira aqui desse Brasil disser: Rosa, como é que a gente faz para adquirir esses kits? Como é? Entre em contato. Como eu disse, nós estamos iniciando, né? Tem os desafios e tudo, mas assim, entre em contato, porque assim, nossa, eu costumo dizer que Deus não faz milagre pela metade. Então, se ele criou o apostolado para ser esse instrumento, ele vai nos dar um caminho para que a gente possa atender a demanda. Então, nós temos um Instagram, que chama Apostolado do Santo Terço, e lá as pessoas não só nos pedem terços, mas também orações, né? A gente também faz essas orações pelas pessoas que nos pedem. E já mandamos, inclusive, para várias cidades do Brasil, mas ainda de um jeito muito tímido, porque aqui no nosso estado é que a gente está, como se diz, entregando com mais facilidade, né? Por exemplo, nós temos agora para o Dia das Crianças, nós vamos fazer, são 200 que o bispo pediu, 150 numa paróquia, numa igreja da Laura Vicunha, uma outra no bairro São João, então, né, também as catequistas das cidades do interior, e nós estamos fazendo esse trabalho desafiador, mas muito, como eu costumo dizer, como é bom trabalhar para o céu, né? Porque ele nos dá um meio, então nós temos essa confiança. Mas aí envia pelo correio. Gente, quem precisar, eu vou colocar aqui o endereço do Instagram, né, do Apostolado do Terço. E quem se interessar, vocês podem entrar em contato diretamente com o Instagram. Enquanto isto, eu tenho que apresentar aqui para vocês. Eu estava conversando com Rosa nesses dias, que não faz também tanto tempo. Acho que tem umas 2 semanas, Rosa. Eu ouvi pouco, eu não escutei direito. Pronto. Gente, nós estamos em 2024. Nós ainda estamos na Jornada Mariana. Essa Jornada Mariana, ela deu-se por uma inspiração divina, como sempre, né? E aí acabamos nos encontrando, como a gente encontrou muitas pessoas. Deus une as pessoas certas na hora certa para fazer cumprir a sua vontade. Não existe coincidência, só providência.
Eu tenho uma amiga que ela vai escutar esse programa, que é lá de Portugal, é Carla Rocha, e ela chama isso de Deucidências. Muito bem colocado. Deucidências. É isso que aconteceu comigo e Rosa. E nós estamos nessa jornada mariana, a gente nem a correria, aquela organização toda, né? E depois a gente se tocou que veio um anúncio até nós, Deus dizia assim, olha, tem uma nova missão aqui, ó. Não para por aí, não. E aí nós já tivemos o aviso do centenário da devoção reparadora aos 5 primeiros sábados. E eu digo, meu Deus, como é que nós, que vivemos a sombra de espiritualidade mariana, como é que nós vamos viver isso? Como é que nós vamos dinamizar isto tudo? Aí, conversando novamente com Rosa, lá se vai. Rosa, aconteceu isso, isso, isso. Rosa nos ajudou. Então, o que é o centenário? As aparições de Fátima, elas acontecem de maio a outubro. Mas elas não param por aí, por quê? Os videntes não morrem em outubro, eles continuam vivos. A Jacinta e o Francisco vai logo embora, como Nossa Senhora tinha dito, leva logo para o céu, logo em seguida. A Lúcia, como Nossa Senhora disse, fica aqui, porque Nossa Senhora e Jesus têm uma missão para ela. Em junho, tem uns vídeos aí, tudo explicando, na aparição de junho, Nossa Senhora diz, Lúcia, Jesus quer fazer-se de ti, para me fazer amar e conhecer. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Só que isso vai ser explicado e concretizado, isso lá anos depois, acho que é 7 anos depois, lá em Pontevedra, na Espanha. Por quê? Terminou o ciclo das aparições, a Lúcia ela entra no convento, na congregação das Irmãs Doroteias, e essas irmãs enviam Lúcia para o postulantado e noviciado lá na Espanha. E na casa, lá na Espanha, em Tui, Pontevedra, na cela dela, em um dia, que esse dia é no dia 10 de dezembro de 1925. Lúcia termina o jantar e vai para a cela. Cela de um religioso é um quarto. Pronto. E aí, nesse quarto, ela tem uma visão, novamente. Nossa Senhora aparece na cova da Iria, também apareceu no quarto da Lúcia, na parede lá no quarto, ela apareceu. E essa aparição foi com o menino Jesus. Então, o menino, Nossa Senhora aparece com o coração na mão, cercado de espinhos, coloca a mão no ombro da Lúcia e diz: minha filha, tu pelo menos desagrava esse meu coração. E Jesus, menino Jesus, do lado da sua mãe, aponta para o coração da mãe e diz: olha, tem pena do coração da tua mãe que está ferido, trajado com tanta ingratidão desses homens. Minha gente, bora acordar para a vida. Vamos rezar o terço. Essa aparição, então, Nossa Senhora diz: eu preciso que faça um desagravo a esse meu coração. Todo primeiro sábado, durante 5 meses, em 5 meses, no primeiro sábado, vocês vão para onde? Para uma igreja. Vão fazer o quê? Rezar o Santo Terço, se confessar, comungar e passar 15 minutos em minha companhia. Se vocês fizeram isso todo mês, durante 5 meses, no primeiro sábado de cada mês, vocês estarão consolando o meu coração e estarão recebendo muitas graças. Sim. Então, Nossa Senhora, além dela oferecer um método de nos aproximarmos dela, ela é esperta, minha gente. Nossa Senhora não é boba. Olha, Toda fiquem mãe, comigo. toda Toda mãe. mãe. Olha, meu É, filho, também é fique boa. comigo aqui, ó. Só preciso de 15 minutos seu uma vez por mês. Vem comigo, fica comigo 15 minutos que você me faz o meu coração feliz e eu ainda te dou graças. Eu ainda te ajudo naquela dificuldade que você está precisando. É uma mãe. Então, aí, esse ano, a gente já está se preparando para viver 100 anos desta aparição. E como nós vamos viver? Rosa nos ajudou a adquirirmos a imagem do coração de Nossa Senhora que está lá em Pontevedra. Né? Uma imagem, Nossa Senhora, como está lá na aparição. Né? Uma imagem do coração, uma imagem do coração imaculado de Maria, né, que representa a aparição de Pontevedra, que é Nossa Senhora com o coração e o menino Jesus do lado. Essa imagem ela está sendo confeccionada e vai chegar aqui para nós agora em novembro. E Carla, que é a nossa madrinha, está
assim, vendo, para nos enviar uma relíquiazinha lá do quarto da Lúcia. Por quê? Quanto mais pessoas fizerem esta devoção, mais almas nós estaremos resgatando para Jesus por meio da Santa Oração, por meio da Virgem Maria. Mais almas estarão sendo salvas. Mais pessoas estarão consolando o coração de Nossa Senhora e mais pessoas estarão sendo abençoadas com muitas coisas. Então, nosso intuito, Movimento da Imaculada, Apostolado do Terço, todas as comunidades dioceses, não só aqui, mas do Brasil inteiro, nós vamos nos mobilizarmos e atingirmos quantas pessoas a gente conseguir para vamos lá no sábado, vamos rezar o nosso terço e vamos fazer a devoção primeiro sábado. Por quê? Nossa Senhora ela vai andar em todos os lugares dizendo, meu filho, vamos rezar o terço. Vamos lá. Então, essa é a nossa missão de dinamizar, a forma que a gente encontrou de catequizar, de dinamizar essa devoção e viver este centenário de uma forma bonita e entregar o máximo de pessoas para a Virgem Maria. É o presente que a gente, nós, consagrados, a gente está trabalhando para dar para Nossa Senhora. Minha mãe, te entregando todas essas pessoas aqui no teu coração. Todas essas pessoas são tuas. É o presente que nós vamos dar a Nossa Senhora. Entregando as pessoas, entregando o nosso país. Né? Que precisa muito, Rosa. Entregamos, sobretudo, aqueles países que estão em guerras. Sim. Muitas almas perdidas, muitas famílias destruídas, esposas perdendo seus filhos, maridos. Aqui no Brasil, quantas pessoas estão precisando, que são as guerras que a gente enfrenta dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Cada um que está nos assistindo agora sabe do que... Cada um sabe de si, né, Rosa? Cada um sabe o que passa dentro da sua casa. Então não deixe de rezar o texto. Não deixe de rezar. Como diz o ditado, que todo mundo conhece. Mesmo estando cansado, reze. Estando desanimado, reze. Estando triste, reze. Estando com preguiça, reze. Mas não deixe de rezar. Reze sempre. Exatamente, porque quando você entra em oração, não é que você não vai ter problemas, né? Mas você tem uma serenidade maior para enfrentar todos os desafios, você tem aquela segurança que você está protegida, que você está envolto no manto de Nossa Senhora, que você veja que uma bomba atômica não atingiu o filho de Nossa Senhora. Né? Você vê que simplesmente ela colocou ele dentro de uma bolha. Ou seja, embaixo do manto dela, a bomba caiu, acabou com tudo, mas a igreja dela não. Permaneceu de pé e os sacerdotes vivos, assim, exatamente como um milagre. Então, a oração do terço, ela nos traz isso, ela nos traz esse escudo, essa fortaleza, né, para enfrentar qualquer problema. Você, amparada na oração, você é forte. Isso mesmo, Rosa. Rosa, qual o testemunho assim que mais tocou a sua vida em relação à oração do texto? Tem vários, mas eu gostaria de falar um testemunho assim, na confecção, na oficina. Porque uma das pessoas que foram fazer a oficina, né, estava com uma depressão muito profunda. Então, nós chamamos, né, para ela fazer tudo, ela veio, fez, confeccionou o Santo Terço, aprendeu direitinho, né? E aí começou a confeccionar. Aí um dia ela disse para mim, você não sabe da minha história de depressão. Eu estava que não queria mais sair de casa, completamente com síndrome do pânico. E ela disse que quando ela pegou o Santo Terço para confeccionar, que ela começou a confeccionar, ela entrou em uma outra dimensão. Então ela disse que foi a terapia mais perfeita que aconteceu, foi confeccionar o Santo Terço. E aí você vê que até nisso, só o fato de você tocar, você já recebe bênçãos. Né? Então, assim, ela veio confeccionar não para vender o terço, ela quis ajudar alguém, né? Entregar na mão de alguém. E ela recebeu a bênção. Ela não pensou que estava recebendo a bênção, né? Mas recebeu. Por conta, ela disse, olha, eu sou outra pessoa. Ela viajou e disse, olha, Rosa, eu já cheguei. Quando é que vamos fazer de novo a oficina, né?
Aí, quer dizer, já super animada. Então, eu fico muito satisfeita, né? E vejo assim, às vezes a gente vai na comunidade e quando entrega, eles seguram. Porque assim, eu disse, nas comunidades mais carentes, quase eles não têm assim, um quadro, né, de uma santa. E aquilo ali ele já vai olhando e quando ele toca no Santo Terço, Nossa Senhora já vai fazendo um milagre. Porque Sim. nós entregamos, né, eles já vão bentos, e não só entregamos, nós rezamos com eles, para justamente eles começarem a criar esse hábito. E aí eles ficam olhando encantados, aí olha, olha, né? E aquilo ali já para ele já é aquela joia, já é aquele tesouro dele. Rosa, então vocês levam o texto, promovem um momento de oração, distribui o texto, não é isso? Sim, fazemos assim, Isso é bonito. porque às vezes, por exemplo, quando vai para aqui foi para Picos, a gente não tem condição de ir, né? Mas aí a catequista, que já tem um trabalho de igreja, uma caminhada, ela recebe e vai com as crianças rezando. Então lá mesmo o padre lá benze e começam a, como é que se diz, esse momento de oração com as crianças para irem se acostumando a rezar o Santo Terço. Porque eu disse, a criança que reza é diferente. Ela já basta ela tocar no Santo Terço, as coisas já ficam diferentes, ela já tem uma proteção. Eu estava conversando um dia com o padre, aí ele disse, olha, dona Rosa, eu ouvi uma senhora dizendo o seguinte, que ela estava com muito problema, com muito pesadelo. E aí ela pegou e colocou o Santo Terço embaixo do travesseiro. E ela disse que não teve mais os pesadelos. Então, assim, você andar, você escutar que aquele texto que você entregou, ele fez a diferença na vida de alguém, é muito interessante, é muito bom. Né? Porque a gente está seguindo o que nossa mãe pede, reze, Sim. mas as pessoas não se atentaram que não tem mais para vender. Que nas comunidades carentes não tem acesso ao Santo Terço. Se ela não tem acesso ao Santo Terço, ela perde toda essa proteção, esse escudo, né? Então, assim, por isso o apostolado, eu digo que nós estamos servindo de instrumento para fazer a vontade dela. Sim. Gente, Rosa falando aí, eu lembrando que a gente, nessa vida de missão que a gente passa, a gente encontra muito testemunho de vida. E cada um a gente se sente tocado. Tem umas fotos que Rosa enviou, e eu acho que eu estou procurando aqui para poder partilhar com vocês. Eu vou só procurar aqui para poder enviar. A entrega do texto. Rosa, todas essas entregas que vocês fizeram são dentro aí Rosa tá falando do Piauí, minha gente. E às vezes eu fico brincando com o pessoal que a gente conversa aqui no Ceará a gente tem 3 sol para cada cabeça. Imagine onde Rosa está. Lá é mais quente que aqui. Sim, bem mais. Muito mais quente. Eu acho que eu encontrei aqui, deixa eu só ver se é essa, para mostrar para vocês algumas fotos. Teve uns vídeos que ela mandou também. Pronto. São alguns textos que eles fabricam, né, Rosa? A Sim, oficina todos fabrica. pronto. Com cores, né? E a terceira dezena diferente. Pronto. Essa haste aqui, eu achei, representa toda a aparição em Pontevedra. Nossa Senhora, com o coração, segura no ombro da Lúcia e o menino Jesus. Olhe, olhe o coração da minha mãe, ferido. Então, essa imagem que representou a logo e que Rosa vai fabricar os textos do centenário. A Rosa já tem Sim, a missão com a oficina para fabricar os textos do centenário, onde muita gente vai ter acesso a esses textos. Aqui é uma das fotos, como ela relatou agora, a entrega dos textos, né? Que eles rezam o texto e também faz a entrega dos kits. Eu digo o kit solução dos problemas, é o kit do texto. sim. Exatamente, foi numa comunidade que nós fomos aqui em Teresina. Nossa, mas que coisa mais linda! Eles rezando com tanto fervor.
aí receberam o texto, aí algumas pessoas passavam na rua e eu olhava, ei, tem mais algum para mim? Eu digo, vamos aqui, entre, vamos rezar. E aí do que eu levei a mais, né, do que eu pedido aí. E é uma experiência muito rica, porque eles têm assim o rosto de Cristo, né? Você chega, o olhar deles é assim algo muito tocante. Então, assim, foi um momento que nos deixou extremamente satisfeitos e felizes, porque é como se você disse, pronto, eu realizei aquela missão, eu fiz a diferença na vida daquelas pessoas. Então, é um momento muito bonito. Nós estamos aí com as blusas, né? Nós temos a blusa do Santo Terço, que é do apostolado do Santo Terço, e muito, muito bom. E agora nós, sim. Pronto. Aqui é a logo oficial. Quem fez essa logo não fomos nós, não foi a Rosa. Essa logo quem fez foi o Apostolado Mundial de Fátima, né? Que eu pedi autorização a eles para poder a gente divulgar. A gente tem que trabalhar direitinho. Então, aqui representa o centenário, né? É um coração, o terço aqui, as pontinhas do terço, o coração em forma de terço. Nossa Senhora, essa imagem aqui que ela vai andar representando, minha gente. É essa imagem e ela está chegando para nós aqui até o mês de novembro, que ela vai andar nos catequizando, nos ensinando, nos instruindo a praticar a devoção reparadora. Menino Jesus, Nossa Senhora com coração. E aqui o lema do centenário, que começa, que foi a aparição em 1925 e 2025, né? Então a gente vai começar no dia 10 de dezembro desse ano, onde vai ter a abertura oficial, acredito que em alguns estados, e nós vamos concluir também em 2025, né? 10 de dezembro de 2024 a dezembro de 2025 vai ser um ano que a gente vai estar vivendo essa devoção, propagando essa devoção e levando muitas almas para Jesus por meio da Virgem Maria. Porque vai ser muito, muito, muito positiva essa visita, porque também é um avivamento da fé. Quando ela vem, quando ela faz as visitas, né, que você chega até lá, aí você se lembra que ela está pedindo reze o Santo Terço, como mais um reforço para que nós tenhamos essa serenidade, essa fortaleza para enfrentar tantos desafios que nós temos no nosso país, nas nossas famílias, né, no nosso dia a dia. Muito oportuna a visita dela, muito. Eu acredito que sim, Rosa. Eu sempre comparo a imagem de Nossa Senhora quando está peregrinando, eu comparo com uma visita de uma mãe que vai visitar o filho que precisa. Porque não é por acaso, acontece alguma coisa, é como se Nossa Senhora mesmo estivesse ali e ela adentrasse no nosso coração e ela disse: nessa casa precisa de mãe, nessa casa precisa de uma bênção de Deus. E acontece, mas precisa de uma abertura do coração. Sim. Precisa dessa abertura. Precisa de um solo fértil. Isso. Minha gente, o nosso tempo está assim já acabando, mas antes da gente finalizar, eu queria pedir à Rosa que ela deixasse uma mensagem para todos vocês, para todos nós que estamos nos assistindo hoje. Bom, o que eu posso dizer é que nós temos uma mãe no céu e que se nós recorrermos à mãe, põe a mãe que não quer o bem para o seu filho, que não escuta, né, as suas orações, que não escuta os seus pedidos. Então, assim, vamos pedir a Nossa Senhora que nos coloque embaixo do seu manto. E para esse instrumento, para esses pedidos, está aqui o Santo Terço. Vamos ter fé, vamos rezar, vamos pedir a Nossa Senhora que derrame aquela misericórdia de mãe, aquele colo de mãe para o nosso Brasil. Posso dizer isso? Eu dizer é difícil falar. Rosa, Assim, né? vá treinando. Eu peço até perdão pelo meu nervosismo, né? Porque eu realmente eu estou me esforçando para estar aqui, né? Assim, vencendo essa minha Rosa, vá se acostumando agora eu faço que nem Nossa Senhora disse para Lúcia: Jesus quer fazer de ti
Jesus precisa de ti para me fazer conhecer e amar. É uma frase que eu peguei para mim, e que eu digo para a Rosa, que eu vou dizer para todo mundo. Jesus precisa de cada um de nós. Sim, Ele precisa de cada um de nós para fazer com que a sua mãe seja amada, venerada e consolada. Porque se nós consolamos o coração de uma mãe, o filho também vai agradecer. sim, sim. Eu E imagino com quando ele é certeza, apaixonado por ela. Jesus ele amou intensamente a sua mãe, a ponto de não deixar que Maria morresse, mas levá-la para junto de si, de corpo e alma. Será que ele não vai ficar feliz ao ver nós nos esforçarmos para agradar a sua mãe, a nossa mãe que ele nos deu? Pensando nisso, né, que eu estou aqui conversando e fazer a vontade dela, porque nós temos uma propensão, sempre quer fazer, que a gente quer fazer a nossa vontade, tudo do nosso jeito. Então eu faço esse exercício de procurar anular a minha vontade e fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade de Nossa Senhora. É um exercício, porque é difícil, mas a gente segue com firmeza, né? E com a certeza de que se eu anulo a minha vontade e é feita a dele, então significa que eu estou no bom caminho, porque ele não nos quer mal, ele quer sempre o bem. Então a gente aprender a levar a vida com confiança, né? Com confiança nela, com confiança que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, é porque elas estão acontecendo do jeito que Deus quer. E ele tem um propósito, embora a gente não consiga ver o propósito de imediato, mas tem. Lá na frente a gente vai compreender. Exatamente. Para a gente finalizar, me veio aqui na minha mente uma música que é da comunidade Shalom. E ela nos lembra a nossa entrega à Virgem Maria. A gente diz, eu sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria. E para a gente finalizar, eu queria fazer essa entrega, entregar a Rosa, entregar a família da Rosa, a missão da Rosa, entregar a todas as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, entregar todo o nosso clero, todos os nossos padres, os nossos bispos, entregar todos os consagrados e dizer como a música diz: sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Guarda no céu nosso lugar, mãezinha, e enquanto não Amém. chegar nesse dia, que ela caminhe conosco, que ela Sim. nos ajude nesse vale de lágrimas. Pronto, amém. Rosa, boa noite. Muito obrigado por essa Não sou partilha. eu que agradeço, porque você me deu a oportunidade de fazer Jesus feliz e Nossa Senhora, mesmo passando por cima da minha timidez, né, da minha vergonha. Eu agradeço. Obrigado. Não vai ser a primeira vez, vai ter outras vezes. Eita, vamos lá, tá certo. Vamos lá. Então, boa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Virgem Maria. Amém.